Capítulo 24. Iesod. Título: Iesod, a fundação. Hebraico: Yod, Samek, Val, Dalet. Imagem mágica: um belo homem nu, muito forte. Situação na árvore, em direção à base do pilar do equilíbrio. Texto yetzirático: o nono caminho é chamado de inteligência pura porque purifica as emanações. Ele prova e corrige o design de suas representações e dispõe a unidade com a qual são projetadas sem diminuição ou divisão. Virtude, independência. Vício, ociosidade. Correspondência no microcosmo, órgãos reprodutivos. Símbolos, os perfumes e sandálias. Cartas de tarô, os 4 noves. 9 de paus, grande força. 9 de copas, felicidade material. Nome de Deus, Shaddai ou Shai, o Todo-Poderoso. 9 de espadas, desespero e crueldade. Deus vivo. Arcanjo, Gabriel. Ordem dos anjos, querubim, o forte. Chakra mundano, Levana, a lua. Experiência espiritual, visão da máquina do universo. 9 de ouros, ganho material. Cor em Atzilut, índigo. Bria, violeta. Yetzira, roxo muito escuro. Assia, citrino, salpicado de azul. O estudo do simbolismo de Iesod revela 2 conjuntos de símbolos aparentemente incongruentes. Por um lado, temos a concepção de Iesod como a fundação do universo, estabelecida em força. Isso é indicado pela recorrência da ideia de força, como na imagem mágica de um belo homem nu, muito forte, o nome divino de Shaddai, Todo-Poderoso, os querubins, os anjos fortes e o 9 de paus, cujo nome secreto é o Senhor da grande força. Mas, por outro lado, temos o simbolismo da lua, que é muito fluídico, em um estado contínuo de fluxo e refluxo, sob a presidência de Gabriel, o arcanjo do elemento água. 2. Como devemos reconciliar esses conceitos conflitantes? A resposta pode ser encontrada nas palavras do texto yetzirático, que diz sobre o nono caminho que ele purifica as emanações. Ele prova e corrige o design de suas representações e descarta a unidade com a qual elas são projetadas sem diminuição ou divisão. Este conceito é ainda mais iluminado pela natureza da experiência espiritual atribuída a Iesod, que é descrita como a visão da máquina do universo. 3. Obtemos o conceito, então, das águas fluídicas do caos sendo finalmente reunidas e organizadas por meio das representações que foram projetadas em Od. Esta prova, correção e disposição final da unidade dessas representações, ou imagens formativas resultando na organização da máquina do universo cuja visão constitui a experiência espiritual desta Sefira. De fato, Iesod pode ser apropriadamente descrita como a esfera da máquina do universo. Se compararmos o reino da Terra a um grande navio, então Iesod seria a sala de máquinas. 4. Iesod é a esfera daquela substância peculiar, participando da natureza da mente e da matéria, que é chamada de éter do sábio, o akasha, ou a luz astral, de acordo com a terminologia que está sendo usada. Não é o mesmo que o éter dos físicos, que é o elemento fogo da esfera de Malkuth, mas é para esse éter o que esse éter é para a matéria densa, é, de fato, a base dos fenômenos que o físico atribui ao seu éter empírico. O éter do sábio pode, de fato, ser chamado de raiz do éter da física. 5. O universo material é um enigma insolúvel para o materialista porque ele insiste em tentar explicá-lo em termos de seu próprio plano. Isso é algo que nunca pode ser feito em nenhuma esfera de pensamento. Nada pode ser explicado em termos de si mesmo, mas apenas sendo resumido em um todo maior. Os 4 elementos dos antigos encontram sua explicação em 1/5, o éter, como os iniciados sempre sustentaram. Pois é uma doutrina da filosofia esotérica que quaisquer 4 estados visíveis sempre têm sua raiz em 1/5, um estado invisível. Por exemplo, os 4 mundos dos cabalistas têm sua raiz por trás dos véus do Imanifesto.
É somente postulando esse quinto manifesto, e atribuindo a ele certos atributos deduzidos dos 4 manifestos como sendo essenciais na causa primária, que somos capazes de chegar a qualquer entendimento da natureza dos 4. Assim encontramos em Êxodo o quinto manifesto dos 4 elementos de Malkut, o fogo dos antigos respondendo ao éter dos modernos, e terra, água e ar aos estados sólido, líquido e gasoso da matéria. 6 de Êxodo, então, deve ser concebido como receptáculo das emanações de todas as outras Sefirot, como é ensinado pelos cabalistas, e como o transmissor imediato e único dessas emanações para Malkut, o plano físico. Como diz o texto iezirático, é função de Êxodo purificar as emanações, e prová-las e corrigi-las. Consequentemente, é na esfera de Êxodo que todas as operações são realizadas, as quais são projetadas para a correção da esfera de matéria densa, ou de qualquer forma para dispor de sua unidade de design. Êxodo, então, é a esfera importantíssima para qualquer magia que seja projetada para ter efeito no mundo físico. 7. Agora, seja bem notado que todas as esferas operam de acordo com sua natureza, e que essa natureza não pode de forma alguma ser alterada por nenhuma influência mágica ou milagrosa, por mais poderosa que seja, podemos apenas corrigir o design das representações. As coisas representadas permanecem constantes. As condições do mundo material não podem, portanto, ser arbitrariamente dispostas, mesmo pela mais alta força espiritual, como acreditam aqueles que oram a Deus para intervir em seu favor, curando suas doenças ou dando chuva à terra. Nem podem mais ser influenciados pelo mago mais poderoso com seus feitiços. A única abordagem para Malkut é através de Êxodo, e a abordagem para Êxodo é através de Od, onde as representações são projetadas. Vamos de uma vez por todas desiludir nossas mentes da ideia de que o espírito pode trabalhar diretamente sobre a matéria. Ele nunca o faz. O espírito trabalha através da mente, e a mente trabalha através do éter, e o éter, que é a estrutura da matéria e o veículo das forças vitais, pode ser manipulado dentro dos limites de sua natureza, que não são de forma alguma desprezíveis. Todos os acontecimentos milagrosos e sobrenaturais, portanto, são provocados pela manipulação das qualidades naturais do éter, e se entendêssemos a natureza do éter, deveríamos entender a lógica de sua produção. Não deveríamos mais atribuí-los à intervenção direta de Deus, ou às atividades dos espíritos dos que partiram, do que atribuímos hoje em dia os fenômenos de combustão às atividades do flogisto, que uma geração anterior acreditava ser o princípio ativo do fogo, cuja presença ou ausência determinava se uma determinada substância queimaria ou não. Há homens vivendo hoje que aprenderam sobre o flogisto em seus dias de escola, e viram a mudança de pensamento acontecer. Igualmente, chegará o dia em que os homens olharão para os fenômenos psíquicos e a cura espiritual como olhamos para o flogisto. 8. No estado atual do nosso conhecimento, não é possível dar um relato muito completo da natureza do éter exótico. Podemos, no entanto, afirmar certas coisas sobre ele que foram aprendidas pela experiência. Muito foi aprendido por experimentos com ectoplasma, que é muito próximo a ele na natureza. Na verdade, pode-se descrevê-lo como éter orgânico, em contraposição ao éter da física, que é éter inorgânico. Sabemos que o ectoplasma assume formas, e as mantém e as abandona com igual prontidão, mostrando que não é a forma que confina a vida, mas a vida que determina a forma. Da mesma forma, sabemos que o ectoplasma pode ser emanado e absorvido, embora não saibamos as condições que governam esse fenômeno. O ectoplasma é, de fato, um tipo de protoplasma etéreo, e podemos conceber o éter ou luz astral como tendo a mesma relação com o ectoplasma que o ectoplasma tem com o protoplasma. 9. Mas embora não conheçamos a natureza última do éter astral mais do que entendemos a natureza última da eletricidade, no entanto sabemos por observação que ele possui certas propriedades. Não deduzimos meramente essas propriedades, sabemos que elas existem por experiência, porque nos permitem manipular essa substância sutil de certas maneiras definidas, dentro, como já foi explicado, dos limites de sua própria natureza. Duas dessas propriedades são muito importantes para o trabalho do ocultista prático, formando,
de fato, a base de todo o seu sistema. 10. A primeira dessas propriedades é a capacidade do éter astral de ser moldado em formas pela mente. A segunda é a capacidade do éter astral de manter as moléculas de matéria densa em suas linhas de malha-tensão como em um suporte de escaninhos. Pode-se perguntar como sabemos que o outro possui essas qualidades, tão vitais para nossa hipótese mágica? Respondemos que a existência dessas propriedades é a única explicação das propriedades da matéria viva e da mente consciente. Não podemos explicar nem a mente nem a matéria em termos de si mesmas, não podemos explicar a mente sem empregar termos de sensação, e não podemos explicar a matéria viva sem empregar termos de consciência. A sensação deve ser sempre um assunto de mente e matéria inexplicáveis isoladamente. Para explicar a sensação neural, devemos postular uma substância que seja intermediária entre mente e matéria. Para entender o movimento proposital, exigimos igualmente a existência de tal substância, isto é, que possua o poder de receber e reter a impressão do pensamento e influenciar a posição no espaço das unidades atômicas da matéria. Essas são as propriedades que atribuímos ao nosso hipotético éter astral, avançando os mesmos argumentos em justificação deste procedimento que foram aceitos em nome de um procedimento semelhante no caso do éter da física. Defendemos precedentes para nossa hipótese, e se os argumentos a favor do éter da física são aceitáveis, é difícil ver por que um éter não deveria ser permitido à psicologia. É uma velha máxima que hipóteses não devem ser desnecessariamente multiplicadas, mas quando uma hipótese como a do éter provou ser tão frutífera, certamente estamos amplamente justificados em experimentar uma semelhante na ciência irmã da psicologia. Uma coisa é certa, a psicologia nunca fez nenhum progresso real enquanto se limitou ao ponto de vista materialista e considerou a consciência como um epifenômeno, isto é, como um subproduto irrelevante e sem propósito da atividade fisiológica, se algo na natureza pode ser chamado de irrelevante e sem propósito. Vamos aprender uma lição com o alcatrão de Hulha, o subproduto irrelevante e sem propósito da produção de gás, para ser praticamente dado de graça a qualquer um que quisesse alcatroar uma cerca, posteriormente descoberto como a fonte dos produtos químicos, corantes e drogas mais valiosos. 11. Do ponto de vista da magia, Iesod é a Sefira importantíssima, assim como Tiferet é a esfera funcional do misticismo, com seus contatos transcendentes com o supernal. Se a árvore da vida for considerada como um todo, será visto claramente que ela funciona em tríades. Os três supernais tendo seus correlatos em um arco inferior em Chesed, Gebura e Tiferet. Qualquer um que tenha tido experiência de prática ou cabalismo sabe que para todos os propósitos práticos Tiferet é quer ter para nós enquanto tabernáculo nesta casa de carne, pois nenhum homem pode olhar para a face de Deus e viver. Podemos apenas ver o Pai refletido no Filho, e Tiferet nos mostra o Pai. 12. Netzash, Od e Iesod formam a tríade inferior, ofuscada por Tiferet assim como o eu inferior é ofuscado pelo eu superior. Pode-se, de fato, dizer que as quatro Sefirot inferiores formam a personalidade, ou unidade de encarnação, da árvore, a tríade superior de Chesed, Gebura e Tiferet forma a individualidade, ou eu superior, e os três supernais correspondem à centelha divina. 13. Será observado que embora cada Sefira seja considerada como emanação de sua sucessora, as tríades são sempre representadas, quando uma vez emanadas e em equilíbrio, como um par de opostos manifestando-se em um terço funcional. Nesta, a tríade inferior, então, encontramos Netzash e Od equilibrados em Iesod, que é concebido como recebendo suas emanações. Mas também recebeu as emanações de Tiferet, e através de Tiferet, de Keter, porque há sempre uma linha de força trabalhando em um pilar, consequentemente, como recebeu também de Netzash e Od as influências que eles por sua vez receberam de seus respectivos pilares, pode ser apropriadamente chamado, nas palavras dos cabalistas, de receptáculo das emanações, e é de Iesod que Malkut recebe o influxo das forças divinas. 14. Iesod também é de suprema importância para o ocultista prático, porque é a primeira esfera com a qual ele se familiariza quando começa a subir nos planos e eleva a consciência acima de Malkut.
Tendo trilhado o terrível 32º caminho do Tal ou Cruz do Sofrimento e de Saturno, ele entra em Iesod, a casa do tesouro das imagens, a esfera de Maia, ilusão. Iesod, considerado por si só, é inquestionavelmente a esfera da ilusão, porque a casa do tesouro das imagens não é outro senão um éter refletor da esfera da Terra, e corresponde no microcosmo ao inconsciente dos psicólogos, cheio de coisas antigas e esquecidas, reprimidas desde a infância da raça. As chaves que destrancam as portas da casa do tesouro das imagens e nos permitem comandar seus habitantes podem ser encontradas em Od, a esfera da magia. É verdadeiramente dito nos mistérios que nenhum grau se torna funcional até que se tenha tomado o próximo. Qualquer um que tente funcionar como um. O mago em Iesod logo aprende seu erro, pois embora ele possa perceber as imagens na casa do tesouro, ele não tem nenhuma palavra de poder com a qual comandá-las. Portanto, na iniciação no caminho ocidental, de qualquer forma, não posso responder pelo oriental. Não sabendo disso, os graus dos mistérios menores vão direto para o pilar central até Tiferet, e não seguem a linha do relâmpago. Em Tiferet, o iniciado toma o primeiro grau de adeptidade, e de lá retorna, se assim desejar, para aprender a técnica do mago relativa à personalidade da árvore, ou seja, à unidade macrocósmica da encarnação. Se ele não deseja isso, mas deseja se tornar livre da roda do nascimento e da morte, ele prossegue pelo pilar central, que também é chamado pelos cabalistas de caminho da flecha e passa pelo abismo até Keter. Aquele que entra nesta luz não sai novamente. 15. Iesod também é a esfera da lua, portanto, para entender seu significado, precisamos saber algo sobre a maneira como a lua é considerada no ocultismo. É sustentado por iniciados que a Lua se separou da Terra no período em que a evolução estava na cúspide entre a fase etérica de seu desenvolvimento e a fase da matéria densa. Aqueles que estão familiarizados com a terminologia da astrologia saberão que a cúspide é aquela fase entre dois signos em que a influência de ambos está misturada. A Lua, então, tem algo do material em sua composição, daí o globo luminoso que vemos no céu. Mas a parte realmente importante de sua composição é etérica, porque foi durante a fase da evolução, quando a vida estava desenvolvendo a forma etérica, que a Lua teve seu apogeu, e por esta razão a fase é chamada por alguns ocultistas de fase lunar da evolução. Aqueles que querem saber mais sobre este assunto encontrarão tratado em The Rosicrucian Cosmo Conception, de Max Endel, e The Secret Doctrine, de M. Blavatsky. Como os cabalistas usam um sistema de classificação diferente dos vedantistas, não podemos abrir o vasto assunto dos raios e as rondas nestas páginas. Deve ser suficiente dar dogmaticamente certos fatos conhecidos pelos ocultistas e indicar onde o leitor pode encontrar mais informações se desejar. 16. A Lua e a Terra, de acordo com a teoria oculta, compartilham um duplo etérico, embora seus dois corpos físicos sejam separados, e a Lua seja o parceiro sênior, isto é, em questões etéricas a Lua é o polo positivo da bateria, e a Terra o negativo. Iesod, como já vimos, reflete o Sol de Tiferet, que por sua vez é Keter em um arco inferior. Os astrônomos há muito nos dizem que a Lua brilha por luz emprestada, refletida do Sol, e agora estão começando a sugerir que o Sol pode receber sua energia ígnea do espaço sideral. Traduzido para a terminologia cabalística, o espaço sideral seria o grande manifesto, e os cabalistas ensinam essa doutrina desde os dias em que Enoque andou com Deus e não estava, pois Deus o havia levado, em outras palavras, ele havia recebido a iniciação de Keter. 17. Será visto acima que Iesod Luna está sempre em um estado de fluxo e refluxo, porque a quantidade de luz solar recebida e refletida aumenta e diminui em um ciclo de 28 dias. Malkuth Terra também está em um estado de fluxo e refluxo em um ciclo de 24 horas, e pela mesma razão. Da mesma forma, Malkuth Terra tem um ciclo de 365 dias, cujas fases são marcadas pelos equinócios e solstícios. É o conjunto interativo dessas marés que é muito importante para o ocultista prático, porque muito de seu trabalho depende delas.
Os mapas dessas marés sempre foram mantidos em segredo, e alguns deles são extremamente complexos. Como eles dizem respeito aos trabalhos secretos, os segredos ocultos genuínos e legítimos, que são dados somente após a iniciação, eles não podem ser tratados nestas páginas. O suficiente já foi dito, no entanto, para indicar que certas marés no éter lunar existem e são importantes, e que os estudantes do ocultismo provavelmente estão desperdiçando seu tempo se tentarem operar sem os mapas necessários. 18. Essas marés lunares desempenham um papel muito importante nos processos fisiológicos de plantas e animais, especialmente na germinação e crescimento de plantas e na reprodução de animais, como testemunha o ciclo sexual lunar de 28 dias da fêmea humana. O macho tem um ciclo sexual baseado no ano solar, mas nas casas artificialmente iluminadas e aquecidas da civilização esse ciclo não é tão marcado, embora o poeta tenha chamado nossa atenção para o fato de que na primavera, a fantasia de um jovem se volta levemente para pensamentos de amor, e a referência foi considerada tão adequada que é quase banal demais para ser citada. 19. É a luz da lua que é o fator estimulante nessas atividades etéricas, e como a Terra e a Lua compartilham um duplo etérico, todas as atividades etéricas são mais ativas quando a Lua está cheia. Da mesma forma, durante a escuridão da Lua, a energia etérica está no seu nível mais baixo e forças desorganizadas têm uma tendência a se levantar e causar problemas. O dragão das Clifford levanta suas múltiplas cabeças. Em consequência, o trabalho oculto prático é melhor deixado de lado durante a escuridão por todos, exceto os trabalhadores experientes. As forças geradoras de vida são relativamente fracas e as forças desequilibradas relativamente fortes. O resultado, em mãos inexperientes, é o caos. 20. Todos os médios e sensitivos estão conscientes do conjunto dessas marés cósmicas, e mesmo aqueles que não são declaradamente sensíveis são afetados por elas muito mais do que geralmente se percebe, especialmente em doenças quando as energias físicas estão baixas. 21. Não se pode dizer muito sobre Iesod, porque nela estão escondidas as chaves dos trabalhos mágicos. Devemos, portanto, nos contentar em elucidar o simbolismo de uma forma um tanto enigmática, embora aquele que tem ouvidos para ouvir tenha liberdade de usá-los. 22. Já notamos a curiosa natureza dupla de Netzach e Iod, a imagem mágica de Iod sendo um hermafrodita, e Vênus Afrodite às vezes sendo representada entre os antigos como barbuda. Em Iesod novamente nos deparamos com esse simbolismo dual, e mais uma vez, como veremos em breve, em Malkuth. Isso indica claramente que nessas Sefirot pertencentes aos níveis mais baixos da árvore devemos definitivamente reconhecer um lado de forma e força em cada uma. Isso fica muito claro tanto em Iesod quanto em Malkuth, aos quais tanto deuses quanto deusas devem ser atribuídos. 23. Iesod é essencialmente a esfera da lua, e como tal está sob a presidência de Diana, a deusa lua dos gregos. Agora, Diana era principalmente uma deusa casta, sempre virgem, e quando o presunçoso Acteon a irritou, ele foi despedaçado por seus próprios cães de caça. Diana, no entanto, foi representada em Éfeso como a de muitos seios, e considerada uma deusa da fertilidade. Além disso, Ísis também é uma deusa lunar, como indicado pelo crescente lunar em sua testa, que em Ator se torna os chifres de vaca, a vaca sendo entre todos os povos o símbolo especial da maternidade. No simbolismo cabalístico, os órgãos geradores são atribuídos a Iesod. 24. Tudo isso é muito intrigante à primeira vista, pois os símbolos parecem ser mutuamente exclusivos. Levando um passo adiante, no entanto, começamos a encontrar elos de conexão entre as ideias. 25. A Lua tem três deusas atribuídas a ela, Diana, Selene ou Luna, e Hécate, sendo esta última deusa da bruxaria e encantamentos, e também presidindo o parto. 26. Há também um deus Lua muito importante, ninguém menos que o próprio Toto, senhor da magia. Então, quando encontramos Hécate na Grécia e Toto no Egito, ambos atribuídos à Lua, não podemos deixar de reconhecer a importância da Lua em questões mágicas.
Qual é então a chave para a lua mágica, que às vezes é uma deusa virgem e às vezes uma deusa da fertilidade? 27. A resposta não está muito longe de ser procurada. Ela pode ser encontrada na natureza rítmica da lua e, de fato, na natureza rítmica da vida sexual na mulher. Há momentos em que Diana tem muitos seios, há momentos em que seus cães destroem o intruso em pedaços. 28. Ao lidar com os ritmos de Luna, estamos lidando com condições etéricas, não físicas. O magnetismo das criaturas vivas aumenta e diminui com uma maré definida. É algo que não é difícil de observar quando se sabe o que procurar. Ele se mostra mais claramente nas relações entre pessoas nas quais o magnetismo é razoavelmente equilibrado. Às vezes, um estará em ascensão, e às vezes o outro. 29. Agora, pode-se perguntar, se a esfera de Iesod é etérica, por que os órgãos geradores são atribuídos a esta esfera, pois certamente sua função é física, se alguma coisa é? A resposta a essa pergunta pode ser encontrada no conhecimento dos aspectos mais sutis do sexo, que parecem estar totalmente perdidos para o mundo ocidental. Não pode ser abordado em detalhes nestas páginas, e deve ser suficiente apontar que todos os aspectos mais importantes do sexo são etéricos e magnéticos. Podemos compará-lo a um iceberg, 5/6 do qual está abaixo da superfície. As reações físicas reais do sexo formam uma proporção muito pequena, e de forma alguma a porção mais vital de seu funcionamento. É devido à nossa ignorância disso que tantos casamentos falham em cumprir o propósito de soldar duas metades em um todo perfeito. 30. Não levamos em conta o lado mágico do casamento, apesar do fato de que a Igreja o classifica como um sacramento. Agora, um sacramento é definido como um sinal externo e visível de uma graça interna e espiritual, e é essa graça interna e espiritual que é tão raramente encontrada no ato do casamento das raças anglo-saxônicas, com seu temperamento relativamente frio e desprezo pelo corpo. Essa graça interna e espiritual que faz do casamento um verdadeiro sacramento segundo sua espécie não é a graça da sublimação, ou renúncia, ou uma pureza de negação e abstenção. É a graça da bênção de Pan na alegria nas coisas naturais tão lindamente expressa por Walt Whitman em sua série de poemas, Children of Adam. 31. A atribuição a Iesod dos perfumes e sandálias é muito significativa. Essas duas coisas desempenham um papel muito importante nas operações mágicas. As sandálias, ou chinelos macios sem salto que dão liberdade ao pé, são sempre usadas no trabalho cerimonial para trilhar o círculo mágico. Eles são uma parte tão importante do equipamento do ocultista prático quanto sua vara de poder. Deus disse a Moisés: tira os sapatos dos teus pés, pois o lugar em que estás é solo sagrado. O adepto faz solo sagrado para si mesmo colocando sobre seus pés as sandálias consagradas. O pano do chão, da cor apropriada e marcado com os símbolos apropriados, também é uma importante peça de mobiliário da loja. Ele é projetado para concentrar o magnetismo da Terra usado na operação da mesma forma que o altar é o foco das forças espirituais. Através de nossos pés, captamos o magnetismo da Terra, e quando esse magnetismo é de um tipo especial, usamos chinelos especiais que não o inibem. 32. Os perfumes também são muito importantes nas operações cerimoniais, pois representam o lado etérico do assunto. Sua influência psicológica é bem conhecida, mas a arte refinada de usá-los psicologicamente tem sido pouco estudada fora das lojas ocultas. O uso de perfumes é a maneira mais eficaz de brincar com as emoções e, consequentemente, de mudar o foco da consciência. Quão rapidamente nossos pensamentos se afastam das coisas terrenas quando a fumaça flutuante do incenso vem até nós do altar-mor, quão rapidamente eles retornam a elas novamente quando sentimos um cheiro de patchouli do banco ao lado. 33. E nas 4 cartas do tarô atribuídas a esta Sefira quão claramente vemos o funcionamento do magnetismo etérico aparecendo. Há grande força quando estamos em contatos com a Terra e abençoados por Pan, há também felicidade material. De fato, sem a bênção de Pan não pode haver felicidade material porque não há paz dos nervos. Em seu lado negativo, no entanto, são encontradas as profundezas do desespero e da crueldade,
mas com os contatos terrestres firmes sob nossos pés, vem o ganho material porque somos adequados para lidar com o plano material.